Bom, eu falei de paralelismo, então vamos a um exemplo também de paralelismo. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Na mesma música, construção, você tem, né, o verbo de ação, sentou, comeu, bebeu, dançou, certo? Você está reiterando aí uma mesma estrutura que começa sempre com o sujeito elíptico, correto? Né? E no final, né, porque aqui tem uma variação, no final de cada verso você tem a estrutura comparativa iniciada pelo como. Então você tem aí o paralelismo que aparece, né, nos 4 versos, e isso colabora para o ritmo, para a própria rima e assim por diante. Bom, anacoluto, né? Ponta da Areia, ponto final, da Bahia a Minas, estrada natural, que ligava Minas ao porto, ao mar, caminho do ferro mandaram arrancar. Velho maquinista, com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Olha a fumaça, não canta mais, para moças, flores, janelas e quintais, na praça vazia um grito, um ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. Muito bem. Bom, o Maria Fumaça está em destaque exatamente porque nós teríamos aí uma quebra sintática. Você poderia pensar assim, mas Maria Fumaça não canta mais, não tem problema nenhum, Maria Fumaça é o sujeito, não cantar mais é o predicado. Negativo, porque ele pôs uma vírgula, né? E ao colocar a vírgula, o que acontece? Você não pode ter o sujeito predicado, porque o sujeito predicado não é, né, não se separa por vírgula. É quando você diz em linguagem oral assim, o Pedro, ele saiu. Maria Fumaça, né, o assunto, né, Maria Fumaça, ela não canta mais. Isso, em linguagem oral, na linguagem poética, sem problema algum. Numa prosa, você já seria corrigido como quebra sintática, porque você teria o sujeito, Maria Fumaça, mas não teria o predicado, correto? Então, trata-se de um sujeito sem predicado, em outras palavras. Esse é um exemplo de anacoluto. Agora vamos para o hipérbato, né? Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção, que na América ouvi. Bom, o outro texto também estava escrito FB, o pessoal não conhece muito, mas FB é o Fernando Brant, que é compositor de boa parte das músicas do Milton Nascimento, né? Fazendo parceria com outros caras bons também, como Beto Guedes, Flávio Venturini, Lô Borges, o chamado Clube da Esquina, né? Na década de 70 era um grupo muito importante para MPB, né? Lá saíram grandes músicos, além de grandes escritores. Em Minas, por exemplo, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, temos, né, J. Guimarães Rosa. Bom, amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Bom, primeiro, vamos pensar até a letra aqui, aí tem a primeira oração, assim falava a canção. Quem é que falava? A canção, sujeito à canção. Então, assim, a canção falava, estaria em ordem direta. Que na América ouvi, esse aqui tem posição fixa, até porque ele está substituindo canção. Agora, aqui na América ouvir, né, você poderia colocar ouvir na América, né, o adjunto adverbial no final da frase, o objeto direto do ouvir é a palavra que substitui canção. Então, em ordem direta, ficaria a canção que ouvi na América falava assim, certo? Obviamente que a inversão ela é um recurso, né, que vai ajudar, inclusive, na rima, no ritmo. O hipérbato, portanto, ele tem que ser decodificado para você poder entender realmente o que, né, o autor está querendo ler. Por exemplo, Profissão de Fé do Bilac, se você não coloca em ordem direta aquela primeira estrofe, você não entende o que ele quer passar de fato. Bom, Assíndeto. Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Do Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, ela explicava coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar, porque ela detinha o conhecimento, ela era intelectualizada, né,
da dupla, né? Ele era mais rasteiro, jogava botão com o avô, gostava de, né, de filmes mais de ação, não se interessava por astrologia, né, não se interessava por filosofia, mas os opostos se atraem, né, e eles acabaram ficando juntos. O assíndeto, em geral, ele é definido como uma sucessão de orações coordenadas assindéticas, que são orações ligadas apenas pela vírgula, ok? Agora, também há o assíndeto sem oração. Quando você percebe que você tem um paralelismo gramatical, que é o caso aqui, por exemplo, artigo, substantivo, artigo, substantivo, artigo, substantivo, separado pela vírgula, como orações coordenadas assindéticas são separadas só pela vírgula, sem a conjunção. Então, o céu, a terra, né, a água, você tem artigo, substantivo, artigo, substantivo, artigo, substantivo, e o ar, né, completando aí todos os elementos, nós temos aí um tipo de assíndeto, digamos assim, né? Bom, agora apóstrofe. Eu poderia citar apóstrofes de poetas que já faleceram, né? Ó Deus dos Desgraçados, Castro Alves, né? Ó Engrenagens, Fernando Pessoa, né? Ó Mar Português, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, né? Ó Mar Português, Fernando Pessoa, são chamados, evocações, né? Quer dizer, o mar tratado como um Deus, as engrenagens tratada como um Deus, né? Ou o próprio Deus, ó Deus dos desgraçados, fazendo referência aí à escravidão. E aqui, nesse texto do Cazuza, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Esse Brasil é uma evocação, certo? Mas é uma evocação, assim, de um Brasil que sacaneia o povo, né, digamos assim. Aquele Brasil, né, que não faz a vontade da maioria e sim de uma minoria, né? Por isso que mostra a tua cara, quer dizer, né, quem é você que está por detrás desse Brasil, certo? Um chamado, né, e aí com uma conotação mais crítica, naturalmente. Quiasmo, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, né, do mestre, né, dos mestres Machado de Assis. O Machado de Assis, ele quis dizer que ele não é um autor que morreu, e sim um morto que escreve, que é o narrador de Memórias Póstumas, é um narrador, né, já morto, é um defunto autor, o autor aí vira adjetivo. Mas você percebeu que aqui existe uma inversão, ABBA, né? O que está na primeira posição, o autor vai para a segunda, na segunda, defunto vai para a primeira. Essa inversão, que nesse contexto tem essa finalidade, deixar claro, né, que ele é um defunto autor e não um autor defunto, chama-se quiasmo, certo? Que na origem da palavra quiasmo, inclusive, dá essa ideia, a ideia da cruz. Bom, quanto ao pleonasmo, nós temos lá o subir para cima, descer para baixo, todo mundo conhece, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele pleonasmo intencional. E do pleonasmo intencional, sonhei um sonho e dentro deste sonho havia um sonho, outro sonho escondido, Carlos Drummond. Sonhei um sonho, um verbo e um substantivo, são duas palavras diferentes, né? Sorriu um sorriso, Chico Buarque, verbo e substantivo, né? Duas palavras diferentes falando a mesma coisa. Dançaram tanta dança, Vinícius e Chico. Dançaram tanta dança, dançaram a dança, pleonasmo, repetição nas ideias. Ou chove chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece para Deus Nosso Senhor, para a chuva parar de molhar o meu divino amor. Bom, aqui tem várias figuras. Por exemplo, você tem uma anáfora do pra, certo? Você tem uma onomatopeia decorrente do som sh, né? De chove, de chuva, depois novamente de chove, né? A chuva molhar o meu divino amor, você tem aí uma bela, de uma literação do M, né? Molhar o meu amor. Que, diga-se passagem, né? A letra M, ela, assim como a letra L, a letra S, ela joga muito com a ideia de suavidade, e a letra M muito com essa ideia, né? A temática do amor, né? Amor Maior do J Quest é um exemplo também, para quem gosta do J Quest. Síntese. Enquanto manda as ninfas amorosas grinaldas nas cabeças cor-de-rosas. Não entendi. Claro,
Porque aqui o Camões, ele, né, judiou no bom sentido, obviamente, né, da estrutura sintática. Enquanto manda as ninfas amorosas, né, grinaldas nas cabeças cor-de-rosas, você tem vários termos invertidos aqui, certo? Essa passagem que manda as ninfas é tranquila, até amorosas. Depois de amorosas, né, enquanto ele manda as ninfas fazer o quê? Né? Pôr grinaldas nas... Né, grinaldas de quê? De rosas na cabeça. É essa a ordem natural. Mas você viu que a inversão está um pouco mais violenta, pode se chamar de hipérbato se quiser, mas, né, sendo mais violenta para quem prefere chamar de sinquise.